Bom dia, rapaziada. Vamos aí, rapaziada, aguardando aqui um tradezinho, né? Nós temos esse movimento aqui, né, pessoal? Ó, o alvo nosso dessa subida aí, né? Que o preço está indo aí. É aqui, né? Ó, a razão dessa baixa, certo? Se o preço inverter a fibra, ele vai querer, o alvo do diário é lá em cima, pessoal, é longe pra caramba. Então, nós estamos aqui aguardando. Nós temos esse movimento aqui no 10 minutos, ó, certo? Aqui. Então, estamos aguardando aqui o que pode acontecer para nós, aí, tá certo? Então, vamos aguardar. O 10 minutos, isso aqui é um gatilho, né, pessoal? O gap é um gatilho, por isso que está essa linha amarela aí, tá bom? Então, tranquilo, né? E agora vamos aguardar ver se a gente vai ter algum trade aí, tá bom? Quando tiver, a gente volta para ver o que a gente vai fazer, tá certo? Olha só, pessoal, quase que nós teríamos um trade aqui, né? Se o 5 ficasse negativo aqui e o 10 ficasse aqui abaixo, nós teríamos um trade, né? Mas não aconteceu. Nando, o 10 rompeu, o 10 criou outra fibra agora, tá, pessoal? Ó, o 10 criou outra fibra, tá bom? Então, 10 minutos agora, isso aqui não é mais alvo aqui para baixo, ó, já deixou de ser alvo. E agora a gente pega, coloca aqui na razão. Ah, Nando, mas o 10 não inverteu, o 10 não confirmou a inversão. Não, não confirmou, pessoal, tá? Mas quem tem que falhar para o preço cair agora é isso aqui. Se não, isso aqui quer levar o preço lá para o alvo do 120, tá? Ok? Ó, não, você pode fazer a compra agora? Ó, pessoal, não, o, o 5 não confirmou a alta, tá? Ó, ele não fez a confirmação. Então fica uma compra de contexto, né? Não é uma compra confirmada, né? Então não vou fazer ela não, porque está muito perto do alvo, tá bom? Então eu espero chegar lá no alvo e vejo o que a gente faz lá, né? Se der para comprar depois que o 10 romper aqui, ó, daí a gente compra, né? Não tem problema, porque o 10 fez a falha, né, pessoal? Ó, a falha do 10 está nessa linha aqui, ó, do gap, ó, tá bom? Gap do 10 ele é um gatilho. Ó, se você pega assim, você enxerga, ó, correto? Ó, o 10, ó. Então ele criou outra fibra de alta, né? Então, tendência de subir, tá bem? É isso aí. E agora temos que aguardar ver o que vai dar aí, tá certo? Mais um 10 minutos, tá, pessoal? Depois eu volto aqui, tá bem? Então, pessoal, o preço vai criando novas fibras, né? Ó. Aí você vai já marcando os menores, porque quando der a oportunidade de você fazer o trade, você já sabe aonde que você tem que fazer a entrada, né? Ó, tá bem? Por exemplo, o preço está chegando num ponto, pessoal, aqui que eu posso, se tiver uma falha confirmada no minuto, fazer um trade, né? Ó, premissas permite isso. Posso tomar um stop porque é um minuto? Posso. Ó, tá chegando no alvo aí, ó, tá vendo? Ó, chegou, tá certo? Então, aí pode acontecer uma venda? Pode, pode. Aí nesse ponto. Então eu já tenho que saber qual a fibra que tem que falhar, ó. Olha só, essa daqui, né? Ó, confirmada, né, pessoal? Tem que ser uma falha confirmada. Ah, Nando, tá rompendo. Tudo bem, tá rompendo. Vamos ver se ele vai romper, né? Porque aqui, pessoal, o gatilho do 120 aqui, ó, ainda é isso aqui, né, ó, o gap, né, ó, aqui, ó. Então ele tem ainda, aí, ó, aqui que ele vai inverter, aqui em cima, ó, tá certo? Mas ele tá numa região aí que se um minuto fizer uma falha confirmada, a gente, logicamente, vai tentar a venda. Mas, lembrando, pessoal, o 10 agora é uma tendência de alta, tá vendo, ó? Então, para o preço cair de fato para cá, esse 10 tem que inverter,
né? Então, você vai tentar comprar isso aqui ainda, mesmo estando no all, né? A não ser que o 10 faça uma venda e, e caia, né? Aí, tudo bem, faz uma falha para cair. Senão o preço vai subir, né, pessoal? Aí, ó, tá subindo, né? Então, não está dando chance de fazer nada, ok? Nada, tá bom? Não deu oportunidade não, pessoal, tem que deixar aí. Pelo premissas, né, pessoal? Bem dito, né? Quem opera o premissas não conseguiu pegar essa compra, é isso. Só isso, tá? Então, a gente tem que aguardar o que o premissas nos vai fazer aí, né? Que oportunidade que ele vai nos dar, né? Então, não tem muito o que fazer, não. Tem que aguardar. Tá certo? Se não deu para comprar, deixa quieto, né? E não está dando para vender também, porque era uma região de venda. Ainda é uma região de venda, né? O 120 não rompeu ainda, ele só está testando aí. Pode romper? Claro que pode, né? Mas ainda não rompeu. Simples assim, tá bom? Então, bora lá ver o que que vai acontecer aí, né? Comprão, né, pessoal? Uma comprona bonita, mas fazer o quê, né? O que que a gente pode fazer pelo premissas? Nada. Pelo premissas, se você fizer trade aí, você está adivinhando, né? Adivinhando o trade. Bom, essa é a verdade. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar, meus amigos. O bicho velho tá indo, né? Para chegar lá no diário tá longe, pessoal. O negócio aqui é longe. Não vai lá hoje, né? 5.000 pontos? Não vai lá hoje. Olha lá, ó. É lá que ele tem que ir. Por que que é lá, Nando? Olha aqui, ó. Por que que é lá? Porque aqui, pessoal, é o gap, né, do diário. Ó. Ainda é mais para cima ainda, na verdade. Ó, esse é o cara que foi rompido, ó, né? Então, veja. Deixa eu tirar aqui, diminuir um pouquinho a tela. Ai, ai, quarta-feira danada, hein? O preço só tá indo. Olha só, pessoal, olha o movimento aqui, ó. É esse daí, ó. Ó, ele está subindo para fazer o teste, ó. Isso aqui é para fazer o teste, né? Aqui ele fez o arroz com feijão, né, ó, com gap, e agora destina que ele vá lá. Ele vai hoje, né? É aqui, né, pessoal? Nesse gap aqui, ó. Nem é esse vermelhinho, não, tá? É no gap aqui, ó, a linha. Tá bem? Ele vai lá hoje, não? Pessoal, eu não sei se vai hoje, né? Mas a probabilidade dele ir lá. Mas não hoje, né? Tem, pode ir durante, sei lá. Se você pegar a semana, você vai ver que na semana, pessoal, o teste é aqui, ó. Teste semanal do diário é aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Esse é o primeiro. E o segundo da semana, pessoal, é aqui, ó. Aqui. Por que, Nando, lá? Porque lá, pessoal, ó, nós tínhamos um gap aqui, tá vendo? Ó, pessoal, não dá para fazer nada aí, não, tá? Tem como fazer trade, tá certo? Ele abriu aqui, ó. Ele tem esse gapzinho aqui, tá vendo? Ó? Porque ele rompeu aqui, tá vendo? Então, este caboclo aqui, ó, é a única tendência. Então, o teste é nele, ó. Esse é o ponto do teste, tá certo? Então, na semana é lá, tá certo? Mas esse aqui também é um teste, ó. Tá bem? Esse também é um teste, tá certo? Deixa eu botar essas linhas para aparecer nos outros gráficos que eu esqueci de colocar, pessoal. Vou colocar elas aí. Olha só.
Vou colocar aqui. Tá chegando, né? Ó. Tá chegando. E aqui. Tá bem? Essas linhas aí da semana. Então, vamos voltar aqui esses são os alvos macros que o preço tem que ir, né? Se o 120 inverter a tendência dele, é para lá que ele quer ir, tá bom? Ó, o 10 minutos tem uma compra, né, pessoal? Mas, como é que eu vou comprar aí agora? Olha o ponto da compra do 10 minutos, né? Aqui embaixo, ó, né? E aí? Você pode vender uma retração, né? Então, vamos ver aí o que que vai acontecer. Ah, não, eu vou comprar o 1 minuto aqui quando ele vier testar aqui embaixo, ó. Porque ele me deu a compra. Ó, pessoal, essa compra de 1 minuto aqui, ela é muito arriscada, viu? Ele pode falhar. E lembre-se, o 120 não inverteu ainda, ele está testando. Eu não sei se ele vai fazer a inversão, né, pessoal? A gente não sabe ainda, tá bom? Então tem que tomar cuidado, cuidado. Ah, não, mas eu vou perder a conta. Pessoal, você tem que ter paciência, cara. O trade não é para aventureiro, não é para adivinhar coisas. O trade é para fazer quando dá certo. Senão, não tem sentido, né? Você vai ficar aí fazendo os mesmos erros que você fez a vida inteira e não sabe por que que não dá certo, tá bom? Vamos lá. O que vai acontecer? Agora, pessoal, o que que eu preciso para vender? Eu preciso de uma falha confirmada do 10 para vender e depois uma falha para comprar. É isso que eu preciso. E se não der? O preço só vai, só vai, só vai. Deixa que vai. Fazer o quê? E o que você pode fazer? Não, você vai comprar pelo 1 minuto aqui, se ele vier no ponto de compra. Não vou comprar, pessoal. Porque aqui ele pode falhar para cair, tá? Eu acredito mais ainda que ele vai retrair daí, mas não sei, né? Não tá dando falha, então tem que fazer. Ó, tu vai comprar aqui, Nando? Não vou, pessoal, não vou. Mas o 10 confirmou, Nando. Sim, sim. Mas não vou comprar por aqui, não. Vou comprar se o 10 vier no ponto de compra dele. Ou o 10 me faça uma falha para vender a retração, ou me dê a compra aqui embaixo. Um dos dois. Se não acontecer isso, eu não vou fazer trade, tá, pessoal? Vou esperar, tá bom? É isso aí. E agora, pessoal, não tem. Se você é um caboclo profissional, se você tem um método, você tem que cumpri-lo, tá? É a única maneira de você chegar na consistência, tá bom? Não tem outra maneira, tá certo? Não existe outra maneira, tá bom? Ó, isso aqui é um ponto de compra, ó. Mas pelo contexto, pessoal, o 120 não inverteu ainda. Então aqui ele pode falhar, confirmar e retrair o 10, tá bom? O 10 dá a compra, faz a falha e desce desse ponto aqui, ó, que é o ponto que o preço pode cair ainda, tá bem? Ah, Nando, mas ele vai inverter. Sim, depois que o 120 fechar daqui 2 horas, 1 hora e meia, você vai saber se ele inverteu para ele subir para lá. Senão, você não sabe. Por enquanto, você não sabe, tá bem? Olha aí, ó, 1 minuto aí, ó. Olha 1 minuto aí. Eu prefiro até vender, viu, pessoal, do que comprar agora. Comprar só aqui embaixo. Ele não confirmou a inversão, viu, pessoal? O minuto não confirmou a inversão, tá vendo? Mas ele está assim agora, ó. Mas ele não confirmou, ó. Se ele tivesse confirmado, pessoal, eu tentaria esse trade aqui, tá? Mas ele não confirmou, né? Então não tem trade aqui não. Não vou fazer o trade aí não. Bom, não, mas tu quer vender, o cara tá subindo, cara, todo mundo subindo. Pessoal, é o contexto, pessoal. O 120 está testando a máxima dessa tendência, ó. Eu não sei ainda se ele vai romper, tá bom? Não sei ainda, tá certo?
Então a gente tem que aguardar, pessoal. Tem que ter calma, aguardar, ter paciência, entenderam? A paciência te leva para consistência. Mas é paciência para quê, Nando? Para esperar acontecer as confluências do premissas. Quando ela acontecer, você faz o seu trade. Se ela não acontecer, você fica olhando o gráfico. Nando, eu não gosto disso. Então, adote outro operacional e faça de outra maneira, mas com base numa técnica também, tá? A que eu utilizo é essa, né? Então, é essa que eu posso dizer e para mim funciona, tá bem? É só essa que eu posso dizer. Ó, se eu quisesse comprar agora, eu ia tentar a compra aqui, ó. Se eu quisesse comprar isso, tá bem? Por quê, Nando? Ó, o primeiro alvo desta compra é aqui, ó. Porque o 1 minuto inverteu, mas ele não confirmou. Mas aqui ele fez a falha confirmada para ir para cá. Então eu compraria pelo 1 minuto aqui, porque estou longe do ponto de compra, era uma compra muito arriscada, e o stop tem que estar muito curtinho, tá, pessoal? Por quê, não? Porque, pessoal, aqui é uma região que eu tô encafifado. Eu acho que ele vai retrair daí, tá bem? Mas, para retrair, para mim fazer a operação, ele tem que dar a operação, né? Por enquanto, ele está dando compra. Então, eu só não vou comprar porque eu estou longe do ponto aqui, tá? Ó, se eu, ó, por ser baixa, esta compra tem o primeiro alvo, ó, chegou, tá vendo? Ó, chegou no alvo, ó. É isso que ela vai fazer. Se ela vai romper, eu não sei. Mas a compra, quando ela aconteceu aqui, foi aqui que ela deu a compra desse cara. E o alvo era aqui, porque ele inverteu a tendência, ó. Então o alvo é aqui, isso aqui passa a ser ponto de venda. Então por que que você não vai vender, não? Se aqui você está dizendo que o preço pode cair. Porque aqui, pessoal, neste ponto, aqui, eu não vou fazer a venda porque ele não confirmou aqui embaixo. 1 minuto tinha que ter feito isso aqui, pessoal, ó. Primeiro ele tinha que ter deixado um candle aqui embaixo, ó, confirmando a falha. Aí ele vai lá testar, daí eu venderia. Mas eu não fiz a venda por causa disso. Porque o premissas, né, disse, não faça a venda porque não confirmou. Ponto, pessoal, acabou. Ó, ele deu a venda certinho no ponto que ele tinha que dar a venda. Ok. Então, agora, se você compra, saiba que a tendência era baixa do minuto já, né? Ó. Ela inverteu, só que ela não confirmou. E aqui é o ponto da entrada. Tá certo, pessoal? Esse é o ponto da entrada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Tá certo? Mas agora vamos aguardar, né? Não deu para mim fazer a venda antecipada que eu queria fazer, tá? Ele não confirmou aqui embaixo, então eu não fiz aqui em cima. Bom, só isso, pessoal, tá? Só isso, certo? E agora nós vamos aguardar a nova oportunidade, não tem problema nenhum. Ó, você vai notando, você vai ficando, mais não sei o quê. Pois é, pessoal, a gente tem que ter calma. Se eu tivesse feito esse tradezinho, pessoal, bastava ele ter confirmado aí, ó. Se tivesse acontecido isso, né? Se ele tivesse feito a confirmação, o Cizenando estaria já com 350 pontos. Olha só, tudo pelo premissas, do jeito que tem que ser, como tem que ser, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Mas não aconteceu. Então, agora muda as linhas, né, pessoal? Vou tirar essa linha aqui, não é mais aqui agora. Agora é aqui. E agora mudou aqui, por aqui agora, tá? Ó. É esse o movimento nosso agora, tá bem? Mas eu perdi o bonde, tá, pessoal? Eu perdi o bonde, tá? Eu perdi o bonde, tá? A primeira venda já aconteceu, já perdi o bonde, tá bom? Mas ele pode cair daqui, tá, pessoal? Ele pode retrair daqui, tá bem? Por quê? Porque o 120 não inverteu ainda, tá, pessoal? Tá certo? Para comprar aqui, tu tem que esperar o preço vir no ponto de compra. Nando, você vai poder vender agora esse gatilho do 10 aqui, porque o 10 deu gatilho, 1 minuto já, não sei o quê, papapá. Pessoal, o 5 confirmou? Não. Então não tem venda, pessoal. Deixa que ele desce. Você vai fazer o quê? Nada, cara. Você vai olhar o preço, trabalhar.
Porque o Premissas não te deu a venda aí. Mas Nando, 1 minuto confirmou. Ó, pessoal, 1 minuto aqui ele confirmou aqui, era possível. Não, pessoal, aqui não dava para vender pelo 1 minuto, não. Por que que não dava? Porque ele rompeu, confirmou e não foi, tá vendo? Ele poderia ir lá em cima, ó. Tá vendo? Tá certo? Então, mas ele está descendo. Sim, porque aqui é um ponto de venda. Eu estou falando desde o início. Mas eu não consegui entrar no trade. Simples assim, cara. E você vai fazer o quê? Nada. Deixa o preço cair aí, tá bom? Deixa o preço cair. Daqui a pouco ele vai dar uma oportunidade para nós, né? Então, pessoal, é bom vocês ouvirem isso e acompanhar que a gente tem que ter paciência naquele método que a gente usa, no método que nós usamos, tá? Essas linhas do minuto aqui não valem mais, tá, pessoal? Se você não tiver paciência no método que você usa para esperar acontecer o que tem que acontecer, você não vai se dar bem no mercado. Não adianta, tá bem? Não vai, ok? Ó, aí, tranquilo, não mais. Vamos aguardar se vai ter uma oportunidade de trade conservador, né, pessoal? O trade que eu poderia fazer pelo 1 minuto era aqui, tá? Neste ponto aqui, ó. Inverteu, infelizmente não confirmou e foi lá e caiu. Por causa de um candle do minuto que devolveu aqui, eu resolvi não fazer o trade, tá bom? Por isso, perdi a venda, perdi a minha meta, né? Ó, já podia estar na rede já, ó, 600 pontos. Já tinha encerrado meu dia, mas não foi possível. Então, não teve o trade que eu queria, infelizmente. Não teve. Quer dizer, teve, mas eu não consegui entrar, né? Eu sabia que o preço ia cair daí, ele poderia cair, não que eu sabia que ia cair, né, pessoal? Era uma probabilidade. Eu sabia disso, né? Eu sabia. Mas o preço não desenhou para mim ainda, né? Então, eu não pude fazer o trade, tá bom? Essa é a realidade. Isso é resiliência, pessoal. Isto é comprometimento com a técnica. Ah, mas eu perdi. Sim. Só que você perdeu hoje a operação. Só que em 80% das vezes, das próximas, ele vai fazer o contrário. E aí você vai tomar um stop, né? Aí você vai achar num dia, desachar no outro, achar num dia, desachar no outro. E pronto. E aí? Então, tome cuidado com isso, tá bem? Assim como eu não sei se o preço vai cair, pessoal, eu também não sei se ele vai subir. Por quê, Nada? Porque isso aqui ainda não falhou, ó. Ainda não falhou, tá? Esse movimento aqui. Eu ainda quero comprar agora. Eu perdi a minha venda, a não ser que o 10 minutos me dê a venda agora, né? Se aconteça uma venda agora, até o alvo, ó. Vamos ver. Ó, pode acontecer a venda aí. Mas eu já estou em ponto de compra, tá vendo? O alvo é muito curtinho já, ó. O alvo está muito curto, tá, pessoal? Muito curto. Tá certo? A não ser que ele falhe bem aqui em cima, né? Ó, para a gente fazer a entrada, né? Mas o 5, vamos ver, né, pessoal? O 5 vai ter que confirmar o 10. Vamos ver o que que vai dar aí. É aguardar, pessoal. Agora tem que ter paciência. Se eu perdi a vendinha lá em cima, danou-se. Se eu perdi ela, danou-se, né? Então, agora tem que aguardar outro. Simples assim. Simples assim, rapaziada. Vamos ver. Vou dar uma pausa aqui, tá, pessoal? Até o 10 terminar para ver o que a gente pensa aí. Tá bom? Ó, pessoal, agora eu só vou fazer trade conservador, tá? Trade conservador. Vocês vão ver
que é possível isso. Você bater a meta só tendo tranquilidade. Não precisa arriscar. Não vou fazer nenhum trade arriscado, não vou fazer pela percepção, pelo tempo de tela, pelo contexto, não vou fazer nada disso. Vou fazer trade objetivo. O que é objetivo? A falha, a confirmação aqui ou aqui, o refino no 1 e a entrada. É isso que eu vou fazer. Só para vocês verem que em algum momento o preço vai dar essa oportunidade, tá bom? Quando acontecer, eu volto aqui e mostro para vocês na hora que estiver acontecendo, certo? Vou fazer desse vídeo, pessoal, um vídeo didático, tá? É como se eu não estivesse operando. É como se nós estivéssemos estudando lá na nossa sala, né? Eu tentando convencer vocês de ter paciência, né? É isso, tá bem? Então eu vou fazer isso hoje aqui, tá? Não vou fazer nenhum trade. O trade que eu queria fazer antecipado era aqui, né? Então deixa para lá. Aonde você vai poder? Porque esse trade antecipado aqui, pessoal, na confirmação dessa falha, no minuto, nesse ponto, ele não é um trade, como é que eu vou dizer? Um trade arriscado, assim. Ele é um trade conservador, porque você está no extremo do lugar, do ponto exato da entrada. Mesma coisa aqui no 10, ó. Se ele vier aqui embaixo, ó, e um minuto me der uma falha confirmada aqui embaixo, eu também vou fazer a compra. Tá bom? Então, tranquilo, né? Porque também é um trade conservador, porque é o extremo, tá certo? O extremo, tá bom? Então, é isso. Mas fora os pontos extremos, eu só vou fazer trade perfeito, né? Trade que realmente tudo deu certo, aí eu vou fazer. Caso não aconteça, eu não vou fazer, tá? E se não der para fazer até às 11, nós encerramos aqui e tá tudo bem. À tarde eu volto e tento fazer um trade mais tarde, porque às 11 eu tenho que sair para fazer meu almoço, tá, pessoal? Então, o meu não, o nosso aqui de casa, né? Se fosse só meu, eu ficaria até meio-dia trabalhando, mas não é. Então, eu tenho que fazer para os outros também. Olha só, pessoal, eu tenho venda agora, tá? Nando, onde é? Olha o alvo, pessoal. Eu não posso vender aqui. Eu tenho que vender no ponto de venda. Ó, aqui. Se ele não for me buscar, eu não vou fazer a venda, porque o alvo é muito curto. Simples assim. Nós temos venda, pessoal. A venda aconteceu. Tá bom? Ó, eu tenho venda para dar compra. Eu tenho venda para dar compra. Eu tenho venda para dar compra nesse momento. Tá certo? Ok, Nando. Então, o alvo é curto. Pode vir aqui embaixo? Pode. Mas nesse momento é curto. Ele tem que ir lá buscar para mim ter espaço. Senão, não posso fazer o trade. Deixa que ele vai. Você não precisa fazer o trade, pessoal. Se o preço não conversa com você, pessoal, você não faça. Tá? Não faça, cara. Você vai vender barato demais. Tem que vender caro lá em cima para ter espaço. Ah, Nando, mas ele tá. Deixa que vai, pessoal. Daqui a pouco ele vai te dar a oportunidade. Porque é que você tem que fazer? Ó, eu sabia que ele vinha aqui, ó. Rompeu, confirmou. Eu sabia que vinha, cara. Mas eu consegui entrar? Não. E aí? Qual o problema? Ah, Nando, mas sei lá, cara. Vai ficar quanto tempo aí fazendo isso? Bom, pessoal, aí é uma questão de técnica, de uma maneira de operação, tá bem? É isso, tá certo? Então, eu sabia que tinha venda, não consegui vender, ok? Agora eu estou esperando a oportunidade da compra. Nada, e se ele inverter? Daí eu vou para a venda, né, pessoal? Para chegar nesses pontos aqui embaixo, ó, tá? Aí eu vou fazer isso. Pronto, acabou, tá certo? Então agora vamos só. Perdi a venda de novo, tá vendo? Ó? Se eu quisesse bater de primeira aqui, quando deu a venda, ó, já tinha dado o meu alvo, estava com 300 pontos. Mas e se o preço resolvesse ir lá no ponto da entrada? Ó, se ele resolvesse ir lá no ponto da entrada, e aí? Eu ia aguentar esses 400 pontos aqui de down? Não tem sentido, rapaziada. Não tem sentido. Olha aí, quase 300 pontos.
Não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso, cara. Tá bom? É só ter paciência. Daqui a pouco ele vai nos dar uma oportunidade. Pode crer. Tá bem? Pode crer nisso. Olha aí. Pessoal, outro operacional aí, talvez tenha vendido, tenha comprado, já tinha batido a meta e está tudo bem. É isso mesmo. Cada um tem um jeito de operar, não é? Cada um. Agora, objetivamente, objetivamente, o Premissas é o mais tranquilo para operar, porque você realmente sabe a falha, o ponto da entrada, você sabe tudo. É só esperar acontecer. O problema é que a gente não consegue esperar. A gente não consegue aguardar acontecer, entendeu? Este é o problema nosso, né? De todos nós, na verdade. Este é o mal, pessoal, de todo iniciante no day trade. Às vezes o problema não é nem a técnica, é simplesmente a paciência da pessoa que ele não tem, né? Ele não espera. Outra coisa que é o defeito também, quando está errado, querer segurar a operação. E quando está certo, não tem peito para segurar. Dá para entender isso? Bom, dá para entender, né? Porque isso aí é uma reação natural da gente, do cérebro nosso, né? Eu, quando estava também na luta, o que que acontece? Quantas vezes que você segura, eu não tinha a mínima condição de segurar um trade, né? Porque, nossa, ficava positivo, já queria sair, porque, né? Então, a gente tem muito peito para segurar um drawdown, mas não tem peito para segurar um gain, né? Que pode ser grande para nós, né? Entendeu? É isso. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, tá bem? Bah, Nando, mas tu perdeu essa venda maravilhosa, hein? Pois é, pessoal, por detalhes eu perdi essa venda, tá? Por preciosismo, digamos assim. Eu perdi a venda, tá bom? Mas tá tudo bem. Porque se eu tivesse prestado bem atenção, a inversão do 1 minuto confirma o gatilho do 3, né? Então eu poderia ter arriscado sim. Mas eu não me toquei na hora, passou e tá tudo bem. Porque o Premissas fala isso, né, pessoal? A inversão do 5 confirma o 10, a inversão do 3 confirma o 5, a inversão do 1 confirma o 3, né? Então eu tinha a probabilidade. Mas eu, na hora, não peguei, então não tem desculpa, né? Uma falha, tá falhado, pronto, morreu o assunto. Agora vamos para a próxima. Já passou, lamento não existe, vamos ao que interessa, né? Estamos num ponto de compra, né, pessoal? Estamos em um ponto, mas não é extremo, ó. Não é extremo. Se não é extremo, eu não posso usar 1 minuto para comprar. Eu tenho que esperar desenhar as compras aqui para mim entrar. Não, se ele já for. Se ele não vier aqui desse ponto para entrar e daqui ele já foi embora. Bom, pessoal, que vá. O que eu posso fazer? Nada. Eu preciso fazer um trade bem feito. Não ficar operando que nem um maluco, né? Não ficar operando que nem um maluco. Certo? Então, ó, falta 3 minutos aqui, vamos. Não vai dar trade agora, né, pessoal? De jeito nenhum, não tem como fazer trade agora. Vamos aguardar quando aparecer um desenho de operação, a gente volta aqui. Ou quando eu achar importante comentar alguma coisa, a gente comenta, tá bom, pessoal? Então vamos aguardando aí, pessoal. Vamos aguardando, torcer para dar um trade antes das 11 horas, tá bom? Olha só, pessoal, preço chegando no ponto da compra, tá? Ó. Nando falhou 30 aqui no gatilho deles, que é uma falha, tá, pessoal? Ó, uma falha não confirmada, ponto de compra, ponto de compra. Isso aqui é um pullback, tá? Ó, isso aqui é um gatilho. Isso aqui é só um pullback por enquanto, tá bom? Não é uma falha ainda para cair, porque o preço está no ponto de compra, tá certo? Aqui eu quero comprar, mas tem que dar as confluências da compra, certo, pessoal? Muito bem. Esse é um ponto de compra. Como aqui era um ponto de venda, aqui é um ponto de compra, tá? Esse movimento tem que falhar para o preço pagar essa tendência aqui do 120, ó. Porque o 120 não falhou, ele estava subindo, pessoal, mas era um teste, tá?
Aqui continuava sendo um ponto de venda, tá bem? Então é isso. Agora vamos ver se a gente vai ter a oportunidade de comprar aqui embaixo. Ó. Quem tem que falhar, Nando, para comprar? Pessoal, esse cara aqui tem que falhar. Ó. Esse movimentinho aqui tem que ter uma falha contínua, tá bom? É isso. Olha só. Bora ver, né, pessoal? Se vai dar para a oportunidade de comprar. Então dá 100, leva 100, né? Ó, não deu a compra ainda não, tá, pessoal? É lugar de compra? É, mas não deu compra ainda não, tá bom? Então vamos aguardar. Porque ele pode romper também, né, pessoal? Estamos aguardando a oportunidade da compra, mas não aconteceu ainda não, tá certo? Ó, se você pegar a mínima aqui, 0,40. Aqui é da razão. A mínima da razão é 0,35. Então ele não pegou ainda, tá? Ele não testou ainda aqui, tá vendo? Ó? Ele não fez o teste ainda, não. Mas faltou 5 pontos. Mas enfim, não tocou, né? Mas tocou aqui no 3, está no ponto de compra do 5, está no ponto de compra do 15, tá certo? Ele falhou, mas o menor está no ponto de compra, então não é uma falha para cair por enquanto, tá, pessoal? Por enquanto não é, certo? Então, aqui é ponto de compra, ó, tá certo? Já estou avisando. Então, vamos ver. Nando, se o 10 terminar assim, ele não tocou ainda, ó. Então, o alvo, ele dá uma venda para vir até aqui. E podendo romper, né? Obviamente, mas aqui é ponto de compra. Só que se ele fechar assim, sem tocar, ele dá é a venda até aqui, tá certo? Todo alvo tem toda falha tem um alvo. Ele não veio ainda, tá? Ele não veio ainda, tá bem? Então, se ele parar aqui, eu acredito ainda que ele vai vir para cá. Se ele já vier e tocar e parar aqui, aí, pessoal, o alvo passa a ser aqui da compra e ele pode romper, tá bom? Então vamos ver, pessoal. Vamos esperar terminar para ver o que acontece. Perdi a venda, né? Perdi a venda por burrice, mas está tudo bem. É assim que é. É assim que é, Cisena. Burrice não, né, pessoal? Precaução. Precaução. Ai, ai. Vamos olhar o preço trabalhar aí e ver o que ele vai nos proporcionar. Aí, tá vindo tocar, tá vindo tocar. Olha aí. Vamos ver. Bora ver, pessoal. Bora ver, pessoal. O que que vai acontecer? Se ele vai tocar ou não vai? Fazer o teste. O teste. Ele pode inverter também, pessoal. Se inverter aí, o negócio pode descambar para baixo aí, tá bom? Porque se o 10 romper aqui, pessoal, ó, e o 5 romper também, o 5 confirma o 10, porque o 5 inverte, né? Ó, e aí o preço tende a cair. A mesma coisa, pessoal, que acontece nos menores, ó, como aconteceu aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? É a mesma coisa, ó. Olha só. É o mesmo cenário, tá vendo? Ó? Aí ele vai lá e dá a venda. Se ele romper, ele vai lá e dá a venda. Entenderam? É a mesma coisa, não muda nada. Tá bem?
Vamos ver. Parece que ele vai romper, né, pessoal? Não está dando oportunidade de compra, não. Vai romper. Falta 2 minutos. Estamos de olho. Estamos de olho no senhor. Pessoal, era sabido que aqui ia cair, né, pessoal? Eu só marquei bobeira para entrar. Só isso. Mas tá tudo bem. É assim que é. Quando a gente erra, erra. Não tem o que fazer. Errou, danou-se. Aguente o erro. Aí você vê toda essa queda, toda essa compra, fala, puta que pariu, não fiz nem um trade ainda, cara. Que merda. Pois é, rapaz, que tristeza, né? Faz parte, né? Faz parte. Mas agora são 10 horas. Quem sabe nós teremos uma oportunidade. Se não tiver, vamos encerrar o vídeo às 11 horas, sem fazer um trade. Ai, ai, não tem problema, como diria um amigo meu, não tem problema. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha só, que danadinho. Que venda linda, né, pessoal? A venda aqui por 1 minuto, né, na inversão. Olha só, pessoal, eu fui muito idiota. A inversão confirmando o gatilho do trade e eu não enxerguei na hora, não vi, né, porque o Premissas fala isso, eu deixei passar. E aí, perdi, né? Mas fazer o quê? Não posso fazer nada. Tudo que eu posso fazer é arregaçar as mangas e partir para uma próxima. Não é isso? Aí, ó, vai romper, vou tirar todas essas linhas agora, mudou tudo o meu esquema aqui. Ah, Nando, mas esse operacional aí deixa a gente muito fora da operação, cara. Eu não quero saber dele, não. Bom, então você tem a oportunidade de fazer outro, né? Estude outro e faça outro. E seja feliz, né? Porque eu acredito que tenha muito operacionais bons aí que funcionam, né? Mas eu adotei isso aqui, então eu vou segui-lo com fé, com fé. Isso aí, com fé. Aqui é outro ponto de compra, tá, pessoal? Ó, esses pontos aqui. 10 minutos, ó. Temos venda, né, pessoal? Temos venda, tá? Temos vendas, tá bem? Ponto de venda, Nando. Ponto de venda dessa falha aí do 10. Eu tenho venda, tá, pessoal? Qual é o ponto da venda? É aqui em cima, tá, pessoal? Ó, esses pontos aqui, ó. Ok? Então, como que se vai vender, Nando? Olha só. Falha simples para vender. Se ele não chegar no ponto da entrada, falha confirmada para vender. Tá bom? Simples assim. Isso aí. Então, vamos aguardar se ele vai dar a entrada. Aguardar o pullback. Ai, ai. Então, nós temos uma venda aqui. Tá? Temos uma venda. Nando, mas é um ponto de compra. Ele pode dar compra aqui. Pode dar compra. Sim, pessoal. Pode. Pelo 120, pode. Mas primeiro, isso aqui vai pagar ou falhar, né? Se isso aqui não falhar, ele não vai dar a compra de 120 aqui. Mas que compra de 120, não? Tu falou que rompeu aqui, que aí era ponto de venda. Sim, pessoal, era um ponto de venda até aqui. Por quê, não? Porque você tem esse movimento aqui, cara, ó. Ó, isso aqui é um movimento de alta. Então, esse movimento, ele também não está falho, né, ó. Aqui era um ponto de venda, é. Ele vai lá no ponto de venda, faz o pullback, tenta ir, falha para cair. Ou ele pode romper aqui e cair. Óbvio que pode, né, pessoal? Mas não é o comum, né? Não é o padrão, não é o, o normal, não é a probabilidade. Né? Sempre a gente tem que olhar a probabilidade, pessoal. Qual a maior probabilidade?
Se ele está nesse micro de alta, a probabilidade é ele fazer isso, falhar para cair. Ele pode já fazer isso aqui e cair? Pode, mas não é a probabilidade. Entendam isso, tá bem? Ó, vamos lá, pessoal. Vamos lá, porque daí vier aqui, você já começa a se preparar. Bora, 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 bora. Ver se esse caboclo vai dar a nossa entrada, né, pessoal? Ai, ai. Um sono, pessoal, dormir muito bem. Olha aí, pessoal, é só aguardar, cara. Se não tiver trade, a gente não faz. Não é simples? Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Mas faça esse procedimento durante 22 pregões para você ver o final do mês. Faça isso. Depois me fala. Hã? É isso aí. Ó, eu tenho venda. Estou esperando o preço fazer o pullback ou a falha para mim entrar. Tá bom? É isso que eu estou esperando. Então vamos aguardar. Nando, Nando, não sei não, não sei não. Esse bicho aí tá com cara, não sei não. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver. Se tomar o stop, Nando, se eu ir lá no ponto lá e você entrar e tomar stop, ora, meu amigo, eu stop. O que que eu posso fazer? Vou usar minha técnica de stop, né? Todo mundo sabe qual é. Se me estopar, estopou. E aí, acabou. Vou para uma próxima se eu tiver ainda limite financeiro do dia para continuar, né? É isso. Então, vamos ver aí. O que que vai acontecer? Bora lá. Por enquanto, não tenho nada ainda, tá, pessoal? É só um pullback do 10, um pullback do 10 minutos. Nando, mas é uma compra do 120. Pode acontecer a compra do 120. Pode, pessoal, mas esse aqui vai ter que falhar primeiro, né? E além do que, pessoal, se esse 10 minutos me der compra aqui, eu vou comprar também, para ir até o ponto da venda dele. Mas ele tem que me dar compra, né? Eu preciso da confluência do 5 e do 10. Eu não vou comprar sem confluências, porque eu compro a retração. Aí, quando ele me der a venda, venda a impulsão. Tá bom? Nando, olha o macro, Nando, olha o macro. Sim, pessoal, sim, a venda do 10 tem destino. A venda do 10 tem destino. Tá bom? Assim como o 15, ó, quem agora inverteu, tá vendo? Ó? Tem destino isso, tá, pessoal? Tem destino isso, tá? Olha aí, ó. Essa primeira vendinha que o minuto deu aqui, ó, rompeu, confirmou, né? Deixou um gatilhinho. Esse é o alvo, ó. Então ele não falhou ainda, entendeu? Ó? Ele não falhou ainda. Está muito longe do meu ponto de entrada, então eu não vou entrar aí. Eu vou esperar. Se ele não for lá nos pontos de entrada, pessoal, você precisa de uma falha confirmada antes. Adote isso, cara. Fique fora da operação se ele não fizer e manda se ferrar. Não faça o trade. Oxi, o que que você é obrigado a fazer trade? Não, então não faça, meu amigo. Ponto. Ah, Nando, eu vou vender aqui e vou aguentar o drawdown aqui. Papapá e papapá. Bom, aí é um problema seu. É o tipo de trade que você é. Você vai aguentar 800 pontos aqui, ó, de drawdown? Olha daqui até lá. 400 pontos. Você tá maluco? Você tá é doido. Você tá é doido, meu amigo. Você tá doido, muito doido, doido. Você tá doido, muito doido. Eita, será que nós vamos fazer um trade? Vamos tomar um stop, pessoal? Ou se vamos tomar um gain? Não se sabe, né, pessoal? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Cizenando. Tenha calma, Cizenando. Você não se apresse, caboclo. Tenha calma, guri. Tenha calma.
seu José, seu Mané. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver. Aí, bicho, vai pra cima. Te manda, guri. Te manda, guri. Vá. Não faça falha aí agora, não, porque eu não quero vender aí, pessoal. Tá muito longe, não tocou ainda no ponto de venda. Olha, ele vai fazer a falha aí, ó. Esse safado. Eu não quero vender aí, cara. Quero vender lá no ponto de venda dele, pessoal, porque tá muito caro. Os, os Dow Draw aí estão muito caros, né? Imagina. Vixe, Maria. Tocou no primeiro ponto. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Vamos ver, acabou, se vamos tomar um stop aí ou se vamos fazer uma venda aí. O que vai acontecer? Vamos ver. Os 10 minutos está indo. Olha só, pessoal. Fique de olho. Falta 1 minuto para 10. Eu só posso fazer a venda pelo 1 minuto, pessoal. Porque se o 10 romper ali, ó, 1 minuto só vai me dar a oportunidade da venda aqui, tá? Ó, depois. Vamos ver. Vamos ver, Cisina. Estamos com o dedo. Ah, ele, o minuto não fez a falha, né, pessoal? Então não há o que fazer. Ó, não tem falha ainda. Rompeu ali. Ó, você vai monitorando, vai descobrir a falha, confirmada, tá, pessoal? Confirme essa falha aí, porque nós não estamos no extremo do minuto, não. Olha lá em cima o ponto. Lá em cima é o ponto da venda. Aliás, nem é, mano. Porque a razão está acima da impulsão, então e aí? Aí, ó, vamos ver. Aguardamos, pessoal. Aguardamos. Será que eu vou perder essa venda de novo? Não, não é possível, cara. Bom, fazer o quê, né, pessoal? Se perder, perdeu, né? Se não deu para entrar, não entra. Até uma hora que dá para entrar. Aí tu faz o trade. Ai, ai. Ei, pessoal, não é o momento ainda, pelo jeito, né? Ó, o 10 rompeu. Ó, pessoal, não posso mais usar 1 minuto agora, tá bom? E o 5 também, ó. Não posso mais usar 1 minuto. Não, você pode comprar? Não, pessoal. Não, não, meu calor. Não é hora de compra, não. Tá? Não é hora, não. Ele tem que vir aqui, ó, para fazer a falha, para nós vender. Então, se ele falhar aqui também, ele dá a venda. Tá bom? Então, vamos aguardar, Cisena. Vamos ver o que vai acontecer, rapaz. Olha só que coisa doida. Ai, ai. Bora ver. Paciência, meus amigos. Paciência é a melhor coisa que a gente pode ter nesse mundo, sabe? Diminui o estresse, diminui tudo. A ansiedade. Você precisa ver 1 mais 1 é 2. O premissas é assim, ó. 1 mais 1 é 2. Ponto. Acabou.
Ó, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, tem a falha aqui, né, do 30, ele pode confirmar, ó, quando o gatilho do 60 fechar aqui, ó, tem o 60, ele pode confirmar a queda, né, o 15 pode confirmar a queda, o 10 fez o rompimento aí. Então vamos ter paciência para ver o melhor momento de fazer o trade, tá, pessoal? Tem que ter paciência, tá bem? Temos que ter paciência agora. Perdemos o bonde na venda, né, pessoal? Para bater a meta, perdemos o bonde. Sabíamos que ele poderia cair daqui, não fizemos o trade por preciosismo, porque eu não enxerguei um detalhe de premissas, e tá tudo bem. Tá tudo bem, rapaziada. Não vendi aqui porque ele não fez a retração, ok? Bom, não vendi aqui porque o 5 não tinha confirmado, ou tinha confirmado, pessoal. Não, é na razão, não tinha confirmado, não. Ok. E tudo bem. Mas de qualquer maneira ele não fez retração também para vender, né? Ó, não tinha como fazer a venda. Tá bem? E agora vamos ver aqui o que o 10 vai fazer aqui, se ele vai nos dar a compra até aqui. Porque se o 10 falhar aqui, pessoal, e o 5 confirmar a falha, ó, pode acontecer, viu? Então, nós teremos aqui um bom trade, né? Se ele falhar aqui embaixo, teremos um bom trade, né? Aí, ó. Dá para bater a meta, só nessa teste aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver, seu Mané e seu José. Tenha calma, não se apoquente. Essa linha do 5, do 15 é aqui e agora lá em cima, né? Ó, tá na razão. Então vamos lá. Nando, mas tu tá vendo o preço romper e falhar para subir, pessoal. A gente trabalha com falha confirmada, não adianta. Se não der ocasião, não tem trade. Pronto. Aliás, pessoal, eu tô louco para acabar ó, chegar às 11 e não der nenhum trade, sabe? Para vocês verem o meu comportamento, tá? É assim que eu faço todo dia, tá bom? É desse jeito. Então agora pode ser que não dê trade agora. Pronto. Vou lá fazer meu almoço, de tarde eu volto a 1 hora, espero o 120 fechar, dou uma olhada no gráfico, vejo se dá para fazer um trade. E uso a mesma técnica, a mesma coisa. Nando, 1 minuto está chegando no ponto de venda dele, você vai vender agora? Não vou vender, pessoal. Por quê? Porque eu vou esperar chegar aqui agora. Aqui sim, se 1 minuto me der a oportunidade, eu vendo. Agora eu não vendo mais 1 minuto. Por que não? Mas é o ajuste. Não, pessoal, porque está havendo falhas. Ó. Ele vai levar lá para o ponto de venda dele. Tá bom? Não faço, não. Sem contar, pessoal, que isso aqui é um ponto de compra do 120, né? Ó. Então a gente pode ainda subir direto aqui. Pode, não é a probabilidade. Qual é a probabilidade, não? A probabilidade é essa, uma falha, talvez. Então, é isso. Comprar só se for aqui, ó, para ir até aqui. Depois, só se romper. Para vender, é aqui. Para vender, é aqui. E pronto, pessoal, acabou, não tem o que fazer mais. Ou lá em cima também, né, para vender, né? Se ele passar lá, fizer falha lá, também vai dar venda, tá bom? Então, a compra daqui leva para cá, a compra daqui leva para cá. E esses lugares a gente espera a falha para vender, tá certo? É isso. E se não acontecer as confluências nesses pontos, você faz o quê? Nada. Simplesmente nada. 3 minutos. 3 minutos. Para saber se a gente vai ter algum trade, pessoal. Certo?
Vendeu, não vendo mais aí, tá, pessoal? Um minuto. Tá no ponto de venda, não, vai dar venda aí. Não, não vendo mais, não. Não, 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 não. Daí já fez a falha, ele quer levar lá para o ponto de venda dele. Então nós vamos aguardar, nós vamos ter paciência, Fernando. Olha, Nando, ele vai fazer um arroz com feijão, Nando, no ponto da venda, cara. E agora é o momento da venda. Não, não, não. Nando, e se ele cair? Deixa que caia, né? Deixa que caia, se quiser cair. Não tem problema. Venha, meu filho, vem embora. Não tem problema, não. Nem é arroz com feijão se ele fechar vermelho, é uma falha, porque ele rompeu ali, ó. Ah, não, não rompeu, não, pessoal. É aqui, é rompeu. É, mas é um movimentinho. Ó, pessoal, quando chegar aqui, nesta linha amarela, no 10 minutos, e eu tiver uma falha no 1 minuto confirmada, eu tento um trade, tá bem? Bem escrito, tá certo? Ó, 1 minuto inverteu, vou tirar tudo isso daqui, olha só. Estou tirando, preparando-me para fazer um possível trade. Vou colocar agora na nova razão. Olha só, que coisa linda. Eu vou fazendo isso. Até que em algum momento ele, pá. Nando, mas é muito enrolado. Não deu certo, isso não, não. É que hoje está danadinho, né? Ele não está fechando correto, não está me dando muita oportunidade. Está tudo bem, pessoal. Está tudo bem. A hora que ele me der a oportunidade, eu aceito de bom gosto, de bom grado. Não é isso? É duro, né, pessoal? Aguentar um caboclo desse falando asneira aqui, né? Mas é assim que eu faço, tá? Então, se você não gosta, perfeito. Tem toda a razão de não gostar. Então, vamos lá. Vamos lá, Cizenando. Bola para frente, meu garoto. Vamos lá. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer uma venda. Olha, pessoal, ponto de venda, ponto de venda, ponto de venda, ponto de venda. Tá bem? Bora enxergar a venda, não. Se é que ela vai dar a venda, né, pessoal? Se é que nós vamos ter a venda. Ai, ai. Vamos aguardar. Ei, pessoal, falta só meia hora para dar 11 horas aí. 11 horas eu paro, tá, pessoal? Paro e levanto da cadeira e vou fazer. Nem que tenha trade para fazer, tá, pessoal? Vou encerrar porque eu preciso sair, tá bom? É isso. Tá certo? Se eu não conseguir fazer o trade, eu vou sair, tá bem? De qualquer maneira. Encerro o vídeo e tá tudo bem. Ó, pessoal, pausei, eu ia pausar aqui, pessoal. Nós temos uma compra e o alvo é só até aqui, pessoal, ó. Acredita nisso? E o alvo é só até ali. Como o alvo é curto, o preço vai ter que vir me buscar. Aonde que ele tem que vir te buscar, Nando? Aqui, pessoal, ó. Bem aí, ó, tá? Nando, se ele não vier, não compro, pessoal. Vou esperar ele dar a venda. Nando, se ele não der a venda, daí ele rompe e me dá a compra. Pronto. De um jeito ou de outro, ele pode me dar um trade aí, né? Ó, vamos ver, pessoal. Vamos ver. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vamos ver se ele vai vir aí. Ele já fez o arroz com feijão, então ele quer trazer para o ponto de compra dele, né, pessoal? Ó, quer trazer para o ponto de compra dele. Parará, parará, parará. Venha, rapazinho, venha. Venha. Aí, ó, chegou no ponto de compra, pessoal. Chegou no ponto de compra, né?
Esse aí é o nosso ponto de compra, tá bom? Este é o nosso ponto da compra desta falha do 10. Tá bom? Nós vamos esperar uma falha simples para entrar, ok? Uma falha simples. A hora que ele fizer, eu vou entrar. Não vou bater de primeira, como eu sempre faço. Não vou. Vou aguardar. Vamos fazer o trade correto, sem antecipações, tá bem? Ó, até aí é ponto de compra, que é a mínima, tá, pessoal? Vamos aguardar. Bora ver o que vai acontecer. Se não der, não entra. Se não der, não entra. Ih, pessoal, ó, Nando, já inverteu. Se inverteu, você vai aguardar a falha de novo, ó, inverteu. Muda para cá, ó. Não aconteceu nada ainda, ó. Ó, não aconteceu nada ainda, ó. Ele não inverteu ainda, na verdade. Falta 15 segundos. Você não sabe se ele vai inverter, não. O teste está fazendo o teste dele, tá bom? Se o 10 fechar assim, pessoal, o 10 faz uma falha para cair, viu? Tá bem? Apesar de não ter ido lá em cima, né? Ó, inverteu. Então agora você vai esperar a falha, ó. Aguarde, pessoal. Aguarde. Essa falha tem que acontecer antes do 5 fechar, tá, pessoal? Tá bem? Nando, mas o que você está fazendo, cara? Ó, pessoal, se isso aqui tivesse acontecido, ó, se isso aqui tivesse acontecido aqui, eu venderia, tá? Eu ia vender. Mas não aconteceu lá, ele não chegou lá, ó. Ó, ninguém chegou. Eles chegaram aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. A razão da alta. Pois é, mas a razão da baixa é essa daqui, né, ó. Então, não... Ah, Nando, mas deixa perder, pessoal, não tem problema. Olha aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai ter. Vamos ver o que que o 5 vai fazer aqui, tá, pessoal? Olha só. Você começa a ver o que que o 5 vai fazer. Pá, 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 pá. O 5 não está rompendo, está fazendo teste só, tá, pessoal? Lembrem-se, eu preciso de uma falha simples para comprar aqui, tá, pessoal? Tá bom? Eita, vai, rapaz, vai de uma vez. Pam, 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 pam. Não está fazendo a nossa falha, não, pessoal. E o 5 vai devolver. Vai, devolveu. Devolveu, pronto. Agora eu não tenho mais compra, pessoal. Não tenho mais venda. Compra. Não tenho mais compra, tá? Porque o 5 fez a falha, tá vendo? Ó? Então agora eu vou esperar o 10. Se o 10 romper, o 5 vai confirmar e eu vou tentar a venda novamente, ó. Aí eu vou tentar a venda, tá bem? Então vamos lá. Lembrando que a compra era só até aqui, né, pessoal? Até o ponto de venda, tá bem? Então vamos ver aqui. Nando, se fechar assim, cara, perfeito. Ó, a gente vai vender, tá certo? A gente vai vender. Vamos ver. Nando, mas o 5 rompeu, o 3 rompeu e o 1 confirmou e foi testar. Sim, pessoal, sim. Esta é uma operação de contexto. Tudo certo, tudo certo. Pode fazer? Quando você é consistente, pode. Por que que você não fez então? Porque eu quero fazer, mostrar para vocês que não precisa fazer isso. Basta você aguardar um trade perfeito que vai acontecer, pelo premissas. É isso que eu digo. Sempre eu digo isso. E eu confio nisso, tá, pessoal? Plenamente. Nada, se não acontecer hoje, quer dizer que está tudo perdido? Não, pessoal. O mês tem 20 pregões. 20 pregões para acontecer. Tá bem? 20. Tá certo? Vou fazer um trade à risca, sem tirar e nem pôr. Se acontecer, eu faço. Se não acontecer, eu não vou fazer. Tá bom? Bah, esse negócio não tá certo, não, cara. Já é 10 e meio, tu não fez porcaria nenhuma.
Pois é, que triste, né? Que triste, né? Ontem, por exemplo, deu tudo certo no início do dia. Antes de ontem também. Mas nem todo dia é igual, né? Você tem que aguardar. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Vai, Deizinho, faz alguma coisa para mim, por favor, antes que esse povo me atropele. Desacredite do premissas. Vai, 5, fecha isso. Embaixo, bem assim. Aí, e o 10 tem que romper, tá, pessoal? Não, o 10 não precisa nem romper, pessoal. Nem precisa romper, porque ele faz rompeu, confirmou e não foi, né? Eu só não gosto do que, Nando? Ele não tocou. Então, eu não acredito ainda no rompimento da fita. Eu sempre acho, se ele não toca lá, ele vai fazer a falha para ir lá. Este é o mal, tá? Nando, se o 10 fechar assim e o 5 assim, puta, aí fica esquisito, né, pessoal? Aí fica estranho demais para a gente fazer um trade. Porque daí o 5 desfalha e o 10 faz aquela falha, uma falha para subir e uma falha do rompeu, confirmou e não foi, né? Mas não tocou ainda. Puta merda, aí eu fico meio sem saber o que fazer, pessoal. Na verdade é essa, tá bom? Esta é a verdade. Mas falta 1 minuto e meio. Antes de fechar, não vamos nos preocupar antes de fechar, né? Vamos lá. Vamos lá, Cizenando. Tenha paciência, cara. Não se perca hoje que você está gravando esse negócio aí para o povo ver. Justo hoje o preço não te deixa entrar na operação. Puta merda. Mas é bom, pessoal, é bom. E daí vocês vejam que não é simples operar e você tem que ter paciência se você quer consistência. Esta é que é a verdade, tá bem? Esta é que é a verdade. O mercado adora nego arrojado, nego valente, cabra que põe 20 mil na conta e fala, eu vou ganhar desse mercado. Ele adora esse tipo de gente, pessoal. Ixi, como ele adora. Ó, pessoal, o 10 vai fazer uma. Cara, eu não sei o que eu faço aqui, pessoal. Eu não gostei. Por que não veio testar? Vamos ver. 18 segundos, 17, 16. O que que ele vai fazer aí, pessoal? Olha, pessoal, eu fico mais. Oh, meu Deus do céu, o que que eu posso fazer, pessoal? A probabilidade, pessoal, ele fez uma falha, ó. Rompeu, confirmou, testou e não foi, tá? Mas ele também fez esse pullback aqui e o 5 devolveu, ó. Ai, ai, ai. Então, mais provável é que ele venha para cá, tá, pessoal? Então, se eu estou em dúvida, o que que eu faço? Nada, nada. Vou esperar ele chegar aqui ou ele fazer a falha para mim poder fazer a entrada, tá bom? Então, vamos aguardar. Mais 10 minutos. Aí, pessoal, 10h40. Se não der no próximo, danou-se, né? Mais provável é que ele suba aí, tá, pessoal? Mas eu não vou fazer esse trade, não. Eu estou em dúvida de vender e de comprar, então não vou fazer porcaria nenhuma. Quero nem saber. Quero nem saber. Mas a probabilidade é de ele testar lá em cima, tá, pessoal? Se ele chegar lá em cima, pessoal, em 1 minuto fizer a falha, eu vou vender, tá? Bem dito, né? Vocês sabem disso. Para mim, esta falha quer levar no ponto de venda. É isso que ela quer fazer, tá certo? A minha opinião, tá bem? Mas se não for, a gente aguarda aí e vê o que dá pra fazer, né? Ó, se eu tivesse, o 5 não tivesse feito cagada, pessoal, a venda nossa era aqui, né? Ó.
Mas o 5 devolveu, aí acabou a minha alegria, né? Então, vamos aguardar. É muito ponto, né, pessoal? Até o ponto do teste, tá louco. 300 pontos, dá até para bater a meta aqui, ó. Podia até comprar aqui, dava meta, ó. Se eu comprasse aqui no ponto, ó, ia dar a meta, ó. Ah, mas tá bom, tranquilo. Vamos embora. Vai lá, vai lá, vai lá. Só espero que um minuto não faça cagada comigo, né, pessoal? Um minuto me dê, de fato, a falha para mim entrar, né? Lá no ponto de venda, tá bem? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E pessoal, vai ficar feio o negócio aqui. Ah, não, falta 16 minutos ainda. Vamos ver, pessoal, vamos ver, pessoal, vamos ver, pessoal, se vai dar um trade antes das 11. Ai, ai. Hum, hum. Vai lá, 10. Vai lá no ponto, cara, que demora, pessoal, para esse preço chegar no ponto de venda dele. Coisa. Que bicho mais sem graça. Hum. Eu vou dar uma pausa, tá, pessoal? Quando chegar lá, eu volto aqui, senão fica muito longo esse negócio. Pessoal, eu fiz uma venda agora, tá? Nesse exato momento aí, tá bom? Aonde, não, você fez a venda? Olha aqui, ó. Na falha do 3, no arroz com feijão do 5 e nessa falha do 10, tá, pessoal? Eu fiz essa venda aí, tá bom? Com muito. Ó, pessoal, o stop aqui é curtinho, por quê? Porque um minuto, pessoal, ele tem que ir embora, tá? Ele tem que ir embora, não pode mais falhar, não. Ó, vendemos aqui, tá, pessoal? Ó, tá certo? Por que não? Porque o 10 fez a falha, pessoal. Ó. Ele estava já na falha aqui, ó. Rompeu, confirmou, não foi. Aí era para ele ir lá, não foi. Ficou negativo, devolveu aqui. O 5 fez um arroz com feijão, tá vendo? Ó? Então o 5 ia pagar a FIBO dele, tá certo? Então daí eu peguei a falha do 3, pessoal, ó, a falha do 3 na razão, ok? Peguei um minuto aqui, ó, e fiz a venda, tá bom? Só isso que eu fiz, tá? O stop aqui atrás, tá, pessoal? Curtinho, tá bom? Por que que é curto, Nando? Porque ele não foi testar ainda aqui em cima, ó. Não foi, tá bem? Não foi. Então, eu não acredito no rompimento da fibra, tá? Eu não acredito no rompimento da fibra, tá, pessoal? Ó. Então, eu vendi aqui, ele tem que romper aqui. Mas ele não precisa romper, pessoal, ó. Ele já chegou no meu. Deixa eu sair daqui, pessoal. Nem sair da operação, meu Deus do céu. Ai, ai. Aí, pronto. Saí da operação, tá, pessoal? Então, Nando, olha só, pessoal, faltou 10 minutos para encerrar o dia, aos meus 11 horas, mas eu acabei enxergando a falha, né, pessoal? Aqui, no rompeu, confirmou e não foi aqui.
E esta falha aqui, ó. Falhou. Arroz com feijão no 5, ó. Ok? Este movimento falhou. Nando, mas está em cima, mas ele já testou, pessoal. Ele vai vir para cá, ó. Tá bom? Ele vai vir para cá. Nando, mas sim, pessoal. Sim, ele poderia me estopar? Poderia, pessoal. Poderia. Tá? Poderia. Mas eu peguei o movimento, ó. Peguei a falha, olha só. Um arroz com feijão no 3 e ainda devolvendo aqui. 1 minuto abaixo do que, pessoal? 1 minuto. Olha aqui, vamos olhar o que que 1 minuto estava fazendo, pessoal. Ó, 1 minuto estava na tendência de baixa, falhando a razão dele, né, pessoal? Ó, veio testar e poft, né? Foi embora, acabou. Tá bom, pessoal? Este foi o nosso trade de hoje, tá bom? Olha, pessoal, eu já poderia ter entrado aqui em cima, né? Ó, não consegui entrar por não enxergar o que, Nando? Por não enxergar o 3 e nem enxergar a confirmação da inversão do 1 no gatilho do 3, pessoal, lá em cima, tá vendo? Ó? Aí perdi a oportunidade, tá certo? Ó, perdi. Ele inverteu e eu perdi a oportunidade aqui de entrar. Bom, acabou. Agora, depois, ele criou o gatilho 4. Quando ele criou o gatilho 4, o 8 não confirmou. Então eu não poderia fazer o trade. Quando o 10 rompeu e estava confirmado, o preço simplesmente foi embora e não foi testar para a gente entrar. Rompeu aqui. Quando ele rompeu a razão, o 5 não tinha confirmado a razão dele, tá vendo? Ó? No 12 e no 6. Fiquei sem fazer o trade. Queria comprar no 1 minuto aqui. Passou direto. Pá. Rompeu aqui. Eu poderia comprar até aqui, ou até aqui. Ele rompeu aqui, eu poderia tentar a compra. O 5 não permitiu na hora. Por que, Nando, que o 5 não permitiu? Porque ele só tinha rompido também, não tinha confirmado. Quando o 10 confirmou, o 10 fez a confirmação aqui, né? Ó, o 9 fez a confirmação, e eu queria comprar aqui no 18. Só que 1 minuto não deixou eu comprar. Daí o preço por 5 falhou. Aí eu não podia mais comprar pelo minuto. Aí começou, daí o 10 fez a falha, rompeu, confirmou e não foi. E eu fiquei na dúvida, porque ele tinha isso aqui. Quando ele desfez isso aqui, eu continuo com a mesma leitura. Rompeu, confirmou e não foi. Pronto. Peguei o arroz com feijão no 5, fui no 1 minuto e fiz a minha entrada. Ponto, acabou. Porque o 3 também é um refino de entrada, né, pessoal? O 3 também é um refino de entrada. Tá bem? Aí eu fiz o meu trade e deu certo, como sempre dá, né? Na verdade, como sempre dá certo. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau.